Equação da reta. Este é um vídeo da série Pré-Cálculo que tem como objetivo revisar conteúdos em matemática, que são a base para entender cálculo e outras matérias no campo das ciências exatas. A equação da reta ela é também conhecida como equação do primeiro grau com duas variáveis. Nós podemos obter a equação da reta de três formas, basicamente. Através de dois pontos da reta, quaisquer dois pontos que pertencem à reta, no caso aqui do gráfico que nós temos aqui do lado esquerdo do vídeo, nós demarcamos dois pontos, o ponto P1 e o ponto P2, mas poderia ser qualquer ponto nessa reta, quaisquer dois pontos, né, poderiam definir essa reta. Nós também podemos obter a equação da reta através, se tivermos um ponto da reta e a inclinação, o valor da inclinação da reta, ou da terceira forma, a inclinação da reta mais o ponto que intercepta o eixo Y. Então, lembrando aqui a nossa ordenada, né, que é o eixo Y, aqui é a nossa abscissa, que é o eixo X, e o ponto que intercepta o eixo X será o ponto em que a reta, qualquer inclinação, é o ponto em que ela cruza o eixo Y. Então, no caso dessa reta que nós temos aqui, ela cruza o eixo Y mais ou menos aqui embaixo, né? Nesse ponto aqui. Então, esse é o ponto que intercepta o eixo Y. Se soubermos esse ponto e a inclinação dessa reta em particular, podemos definir a reta. E o que é a inclinação da reta, né? A inclinação da reta, ou chamada também de coeficiente angular, é o número de unidades que a reta se eleva ou desce para cada unidade de variação na horizontal, da esquerda para a direita. Então, nós vamos avaliar sempre da esquerda para a direita. Se olharmos essa reta aqui, da esquerda para a direita, nós estamos vendo que ela está subindo, né? Se caminharmos do ponto P1 ao ponto P2, indo da esquerda para a direita, nós estamos subindo. E ela está se deslocando, né? A pessoa se desloca para a direita. Então, o movimento é subindo e indo para a direita. E ela se desloca nessa diagonal aqui, entre P1 e P2. Então, a inclinação da reta, que é definida pela letra M, é igual à variação no eixo Y dividida pela variação no eixo X. E no caso do P1 e P2, né, vamos chamar o P2, ele tem o ponto X2, né, assim que a gente simboliza o ponto, né, primeiro o X, depois o Y, e aqui o Y2, e o ponto P1, ele tem o ponto X1, Y1. Eu estou colocando incógnitas, né, X1 pode ser qualquer valor aqui, X2 qualquer valor, Y1 e Y2. Então, esses são os nossos pontos. Então, quando eu faço a variação no eixo Y, eu vou fazer Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1. Então, é dessa forma que eu encontro qual que é o valor da inclinação da reta. Lembrando que a variação no eixo Y me diz quantas unidades eu subi ou eu desci. E a variação no eixo X vai me dizer quantas unidades eu andei, né, da esquerda para a direita, na horizontal. Então, uma das formas de representar a reta é através da equação reduzida. Lembrando que Y e X são as nossas variáveis, M aqui e o B são números reais constantes, o M é a inclinação, né, da reta, que nós já definimos aqui em cima, e o B é o ponto em que a reta intercepta o eixo Y. Então, no caso desse gráfico aqui, o ponto B está aqui embaixo. Então, esse seria o nosso B. O ponto B, então, deixa eu colocar aqui, ele é definido. O X dele vai ser 0, porque aqui, se eu chegar até o X é 0, né? Nesse ponto aqui, que intercepta o eixo Y. E o valor desse aqui seria o valor B, né? O número que tiver aqui. Aqui não dá para a gente ver, mas a gente acha que é mais ou menos menos 1. Então, essa é a equação reduzida da reta. A próxima equação é chamada de equação geral da reta e esse é o formato dela. É AX mais BY mais C igual a 0, onde A, B e C são números reais constantes e A e B
são diferentes de zero. E equação fundamental, que é y menos y0 igual m vezes x menos x0. E o x0 e o y0, eles são parte do ponto P. Qualquer P, ponto P nessa reta. Essas então são as três formas de representar a equação da reta. Uma das mais usadas é a equação reduzida da reta, que é a número 1, né? Que nós temos o ponto de inclinação, a inclinação da reta e o ponto que a reta intercepta o eixo y. A última coisa que eu quero falar nesse vídeo, que é uma introdução da equação da reta, que só está recordando os principais pontos, aquilo que a gente deve lembrar, é com relação a retas paralelas e retas perpendiculares. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho duas retas paralelas, a reta R e S. Quando as retas são paralelas, a inclinação da reta 1 é igual à inclinação da reta 2. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente deve gravar. A gente pode olhar que a inclinação da reta R aqui, com relação ao eixo X, que aí forma um ângulo, né, que é o α1, é igual à inclinação da reta S com relação ao eixo X. Então, os ângulos de inclinação aqui são o mesmo. Consequentemente, a inclinação das retas aqui são as mesmas. Nas retas perpendiculares, né, elas formam um ângulo de 90 graus entre elas aqui. Duas retas, reta R e S, elas formam um ângulo de 90 graus no ponto de intersecção entre as duas retas. E o que nós vamos usar muito, né, é a relação entre o ângulo de inclinação dessas duas retas. Então, quando as retas são perpendiculares, né, representada por esse símbolo, o ângulo de inclinação da primeira reta é igual ao menos 1 sobre o ângulo de inclinação da segunda reta. Também posso escrever dessa forma, né, M1 vezes M2 é igual a menos 1. E aqui deixa eu só colocar o símbolo do paralelo. Então, agora, a gente, sabendo de tudo isso, né, eu vou fazer o próximo vídeo resolvendo alguns exercícios para a gente fixar melhor esse conceito. Até mais!